vi há muito tempo, e aí passa um filme pela cabeça, né? Como o pastor falou, quando o pastor veio para cá, eu tinha só 13 anos de idade, e comecei a frequentar a classe dos catecúmenos com 14 anos. Então, a minha vida cristã e exemplo, modelo, foi sempre com o nosso pastor à frente da igreja. E para mim também isso é motivo de muita alegria e muita satisfação. Mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho. A palavra que o Senhor nos trouxe nesta noite está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 12 ao versículo 17. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias, assentados mesmos, Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim, na minha Bíblia, o título: A graça e a sua eficácia na experiência do apóstolo Paulo. Para quem não achou, 1 Timóteo 1, 12 ao 17, se a igreja assim conseguiu achar, diga amém. Amém. Então, diz assim a palavra do Senhor: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Nesse texto, irmãos, como é fácil de notar, o apóstolo Paulo, ao seu amigo Timóteo, colaborador no seu ministério, ele fala de si mesmo, a sua experiência com o Senhor e como o Senhor o transformou ao longo da sua vida para que ele estivesse à frente do ministério de Deus. E quando o Senhor colocou no meu coração esse texto, assim que eu fui convidado a estar aqui com vocês hoje, o Senhor começou a me mostrar algumas características que o apóstolo Paulo tem como homem de Deus, e que não são só características que um pregador, ou um pastor, ou um missionário devem ter, mas que todos nós devemos buscar e cultivar. Primeiro versículo, o versículo 12 que nós lemos, o apóstolo diz assim: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Todos nós devemos reconhecer que a nossa força, ela não vem de nós, mas ela vem do Senhor. Eu creio que na sua vida, pastor, muitas vezes, o Senhor deve ter sentido as suas forças falharem, mas o Senhor o fortaleceu. Como na nossa vida, quando andamos com o Senhor, muitas das vezes as nossas forças falham. A gente sente medo, a gente sente vontade de desistir, sente vontade de abandonar, mas a força do Senhor nos enche e nos torna capazes de fazer até aquilo que a gente duvida que a gente consiga fazer. Então, todos nós devemos reconhecer que a força de Deus é a nossa força, que a força de Deus nos enche, que a força do Senhor nos torna capaz de muito mais do que aquilo que a gente pensa, inclusive sobre nós mesmos. O próprio apóstolo Paulo, na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 10, diz que quando ele era fraco, e aí sim ele era forte, porque quando ele se sentia fraco,
era o momento que o Senhor o revestia de poder e de força. Então, nós devemos cultivar esse entendimento, que quando nós nos sentirmos fracos, quando o Senhor, pastor, o Senhor é humano, né, sentir fraco, que a força do Senhor, né, que o seu poder nos reveste e nos torna fortes. Né? O apóstolo Paulo também, nos outros versículos, no versículo 13, ele diz que outrora ele foi pecador. Todos nós devemos ter a consciência que, como o pastor pregou domingo passado pela manhã, né, que nós devemos tomar a nossa cruz todo dia, dia a dia, como disse nosso Senhor Jesus, e o seguir, porque a nossa luta contra o pecado é constante. Né? E o apóstolo Paulo reconhecia isso, ele que era um grande apóstolo, ele que era um grande pregador do Evangelho, ele tinha plena consciência durante toda a sua vida que ele um dia foi pecador e que ele era pecador. Né? Em 1 João, né, o apóstolo João diz que se nós dissermos que não temos pecado, a gente faz o Senhor mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, nós devemos reconhecer os nossos erros diante do Senhor, pedir misericórdia, porque, como diz o apóstolo Paulo, no versículo 14, ele diz que transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor, que é em Cristo Jesus, fiel à palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele, Paulo, se considerava o principal. Né? Embora nossos pecados, nosso Senhor nos ama. E é essa outra característica que eu gostaria de destacar, que o apóstolo Paulo tinha, que eu tenho certeza que o Senhor, pastor, também tem, e que nós devemos todos cultivar, é saber que o Senhor nos ama. Às vezes a gente erra, às vezes a gente comete pecados, às vezes o nosso caminho não agrada ao Senhor, mas o Senhor nos ama. E fiel é a palavra, o Senhor não mente. Né? Ele nos ama e o Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Nossa vida, a vida de quem crê no Senhor como seu Senhor e Salvador, está marcada em vermelho, né? Que é uma cor que ultimamente tem sido um pouco execrada, mas o vermelho para nós não simboliza partido político, nem simboliza nenhuma ideologia que não seja o sacrifício de Jesus sobre nós. Então, todos nós, os nossos pecados, eles foram apagados em vermelho. Nós, como diz em Apocalipse, nós somos aqueles que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, e para aqueles que não haverão mais choro nem ranger de dentes. Né? Um dia, quando o Senhor Jesus voltar, e quando entrarmos na nossa Jerusalém, nós estaremos com as vestes brancas, né, pelo sangue do Senhor Jesus. Então, nós devemos reconhecer que nós somos pecadores, e mais ainda, que o Senhor nos amou, o Senhor deu sua vida por nós, e por isso hoje nós podemos falar dele, e por isso hoje, pastor, num dia de alegria, nós podemos nos alegrar nele, que nós somos salvos pelo nosso Deus. E no versículo 16, o apóstolo Paulo diz: mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal, que ele dizia, né, o principal pecador, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Irmãos, querer servir de modelo para os outros, quando nós pensamos na nossa vida cristã, não é arrogância. Né? Às vezes a gente pode achar, mas querer servir de modelo para os outros, né? Quanta presunção a nossa, né, de fazer isso. Mas o cristão, ele deve cultivar a vontade de servir de modelo, mas um modelo não que aponte simplesmente uma santidade vazia ou um falso moralismo, mas um modelo que aponte para aquilo que o Senhor Jesus é. Porque é através do nosso testemunho que nós falamos ao mundo que Cristo morreu e ressuscitou por nós e nos perdoou. Hoje, infelizmente, a igreja, eu não digo a igreja
a nossa igreja em si, mas a igreja no mundo, ela tem, como o pastor mesmo diz, né, nas nossas reuniões de quinta-feira, tão abençoadas, a igreja tem falhado nesse propósito. A igreja do Senhor, quando começou em Atos, era vista pelo povo como modelo de Jesus. As pessoas gostavam de ver a igreja, as pessoas se sentiam bem com os cristãos, e as pessoas eram atraídas à igreja pelo testemunho do povo do Senhor, e infelizmente hoje nós temos dificuldade de ver isso, mas nós devemos tentar, cada dia, servir de modelo para este mundo, e viver uma vida de santidade, uma vida que aponte na direção do nosso Senhor Jesus, muito mais do que nós falamos, muito mais do nosso discurso, muito mais daquilo que a gente posta nas redes sociais, muito mais daquilo que nós tentamos fazer com que as pessoas vejam, que nós vivamos de fato uma vida que aponte ao nosso Mestre, uma vida que aponte ao nosso Senhor Jesus. E o Paulo diz que Jesus morreu por nós, para que, por isso, a misericórdia de Deus transbordasse em nossa vida, para que a gente servisse de modelo para este mundo. O sacrifício de Jesus, ele não foi em vão, ele foi para a nossa salvação, para a vida eterna, mas para um efeito prático nos nossos dias, enquanto estivermos neste mundo, é para que nós servamos de modelo, de propaganda do seu amor, para que o mundo seja atraído a ele, por amor dele, para a honra e glória dele e não nossa, que nós sejamos pessoas que liderem o mundo em direção ao Senhor, como o apóstolo Paulo. E, por último, no versículo 17, Paulo diz: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Nós, como cristãos, devemos reconhecer essa graça do Senhor, devemos reconhecer o Senhor como Salvador, servir de modelo, mas saber, na realidade, que o nosso Deus, ele é eterno, que o nosso Deus, ele é imortal, ele é invencível, e não há nada, nem ninguém, que pode conter a ação de Deus sobre as nossas vidas. Não há. Hoje, como eu disse, a Igreja de Deus, ela é muito atacada, muito perseguida, mas que todos cultivem no seu coração também, que o nosso Deus, ele é um Rei eterno. Ele é invisível, apesar da gente sentir a sua presença, Ele é invisível. Ele é um Deus único, e toda a honra e glória seja dada a Ele. Que a nossa vida, para apontar, para nós servirmos de modelo ao Senhor, nós devemos dar toda a honra e glória ao Senhor. Nós não devemos agir para que nós possamos aparecer. Nós devemos agir para que a glória do Senhor apareça. Nós devemos agir para que tudo que fizermos remeta ao Senhor, como o apóstolo Paulo diz, E o nosso Deus, ele é digno dessa honra e dessa glória. Eu selecionei aqui, inspirado pelo Senhor, quando o Senhor me passou essa palavra para dar à igreja, essas características que não é só do apóstolo Paulo, mas que todos nós devemos cultivar, pois é característica de um bom cristão, é característica de alguém que é fiel ao Senhor, e por isso a gente deve perseguir essas características. Paulo falava sobre si, mas Paulo falava sobre coisas que Timóteo deveria observar, que a epístola é endereçada a ele, mas que todos nós, como servos do Senhor, deveríamos observar também. E por último, eu queria já pedir desculpas ao pastor, porque eu vou fazer uma coisa que ele recomenda no nosso curso não fazer, contar a história e falar de si, enfim, pastor, já estou indo mal, no sermão. Anteciparam o meu sermão de prova para hoje, já estou indo mal. Mas eu queria dizer, que essas características que todos nós devemos observar, eu pude observar ao longo desses 20 anos no Senhor. Essa mensagem é para nós, para o nosso coração, mas é para o Senhor também. Ainda que eu me recolha
na minha pequenez, que não sou pastor, falando para o Senhor, mas reconhecer que a força vem do Senhor, reconhecer as limitações, reconhecer a graça de Deus sobre a sua vida, reconhecer a majestade do Senhor. São características que eu procuro observar, ainda que eu não seja perfeito, ainda que eu fale várias vezes, mas são características que eu aprendi com o Senhor também ao longo desses 20 anos. Hoje nós estamos aqui por um culto de agradecimento a Deus pela vida do nosso pastor, e eu publicamente gostaria de vir, inspirado pelo Senhor, porque quando eu falo essas coisas, irmãos, orei muito, pedi a Deus iluminação, e não falo apenas de mim, creio nisso, eu creio que todas essas características eu aprendi e observava e observo até hoje no nosso pastor, e que nós possamos agradecer ao Senhor pelo presente, que nós estamos aqui também em alegria, agradecendo a Deus pelo seu aniversário, pastor, e seus anos de ministério, mas saber que o Senhor é o nosso presente também, porque a nossa igreja ela é presenteada por Deus há 20 anos, com a sua vida e com a vida da sua família, com o seu ministério, e que o Senhor continue assim, porque o que eu senti do Senhor para falar para você hoje, pastor, é que o Senhor continue, porque o Senhor está no caminho certo. O apóstolo Paulo, ele dizia sobre ele, sobre a sua vida, eu vejo muito dessas características no Senhor. E que a igreja possa ter a certeza da necessidade de honrar ao seu pastor, da necessidade de sustentá-lo em oração, da necessidade de aprender com ele, porque muitas das vezes nós viemos aqui no culto e ouvimos a palavra, mas que nós possamos estar buscando o nosso coração aberto para que nós possamos aprender, porque o pastor traz palavras que vêm do coração do nosso Pai para nós, e saber que nós podemos aprender com ele, porque assim como o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Coríntios também, ele diz, no capítulo 11, no versículo 1, um versículo bem pequenininho, e ele diz assim, com toda a propriedade de um homem de Deus verdadeiro, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E nós devemos ser assim, imitadores, não do homem, mas imitadores daquilo que nos aponta ao Senhor, e imitadores, pastor, como o Senhor serve de exemplo, porque se a gente procurar aprender com o Senhor, com certeza estaremos no caminho para ouvir a voz do Senhor e viver uma vida que agrade ao coração do Senhor. O apóstolo Paulo falava, sede meus imitadores, mas não de forma arrogante, mas porque ele sabia que a quem ele imitava não era outro senão o nosso Senhor. Hoje a gente tem tantos pregadores por aí que fazem tanta coisa, só falta dar pirueta no altar santo do Senhor. E muita gente imita os seus estilos de pregação, imitam como eles se vestem, como eles falam, mas nós devemos imitar aquilo que remete ao nosso Senhor Jesus. E de coração, pastor, eu aprendi muito com o Senhor esses anos, e se alguém aqui quiser imitar o nosso pastor no sentido de ouvir aquilo que ele tem a dizer sobre o Senhor, estão no caminho certo. Então, que nós possamos cultivar essas virtudes que o apóstolo Paulo traz para nós, e que nós possamos agradecer a Deus por ter alguém que cultiva essas virtudes, e que nos ensina a cultivá-las. Pastor, então nós agradecemos e somos gratos a Deus pela sua vida, pastor. Somos gratos, e que a igreja possa continuar agradecida por muito mais anos, até quando o Senhor quiser, e que sejam ainda mais 20 anos, o Senhor te dando saúde, pastor. Sei que tem hora que a gente tem que descansar também, mas que o Senhor continue dando saúde ao Senhor, que o Senhor continue usando a sua vida para nos abençoar, para dirigir a tua casa, e que, como muitas vezes, pastor, isso eu atesto aí desses 20 anos que eu conheço o Senhor, que através da sua vida nós possamos sentir a unção, o poder de Deus nesta casa. Foram muitas as oportunidades, irmãos, eu estou aqui no púlpito do Senhor, eu não vou me arriscar a mentir, porque eu temo ao Senhor, mas foram muitas oportunidades que, através
da oração do pastor, através da sua palavra, eu pude sentir tremendamente o poder de Deus fluindo pela igreja e fluindo sobre a minha vida. Várias vezes, a gente até já conversou, né, pastor, uma vez, conversando, relembrando disso, e que o Senhor possa usar, pastor, o Senhor, para que continue a ser canal da ação do poder do Senhor, do poder e da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Era isso que eu tinha para dizer à igreja, que nós possamos guardar essa palavra no coração e agradecer a Deus e ser gratos a Ele e sustentar o ministério do nosso pastor em oração. Amém.